Fala aí, pessoal, beleza? Gravando mais um vídeo aqui para não deixar vocês sem nada no Instagram e no YouTube. Então, hoje eu vou fazer um plantio aqui num clientão, gente boa, que eu já plantei para ele mais de 10 vasos aqui. Hoje ele comprou mais 5 vasos para colocar na área da piscina dele. 5 vasos de areca. Então tá lá, o carrinho já desceu um tanto de coisa, né? Aí tem terra e pedra ainda e 2 mudas para descer. Ó, esse vaso aqui é o que fiz. Esse, o sinal da porta, e tem uns dentro da casa do cliente também. Vamos descer lá para mostrar para vocês rapidinho onde vai ficar esses vasos. Aqui, ó, na área da piscina. A argila já trouxe aqui. São 5 vasos desse grande aqui, ó. Aquele mesmo que eu uso para colocar jabuticabeira. Vai ser uma fênix em cada um. Vai ficar bem legal. Depois eu vou mostrar como que ficou. Tá bom? Isso aí.